Vocês estão bem? Todo mundo voltou? Graças a Deus. Estão preocupados com o resultado? Graças a Deus também. Porque a sua preocupação não pode definir mais nada, não é assim? Mas existe um cuidado hoje que pode definir um resultado. É o cuidado que você vai ter com a palavra do Senhor que você receber. Amém? Esse sim pode trazer mudanças poderosas na nossa vida. E para isso, como a Natália já falou, quero chamar a sua atenção para que nessa noite você, fique atento à palavra do Senhor, porque Deus, Ele quer falar através da sua palavra. Hoje é um dos meios pelo qual Ele fala conosco, amém? Você crê assim? Então, glória a Deus por isso. Então, amados, quero dar as boas-vindas a você. Eu sei que a Natália já deu, mas que bom que você está aqui. Hoje é um dia de grandes expectativas também, naturalmente falando, Nós, inclusive, como igreja, nós oramos, pelas autoridades políticas. Nós oramos, para que cada um saiba realmente do papel que ele tem que exercer lá, as funções que eles têm que fazer. Eles têm uma responsabilidade de cuidar do povo, E nós cremos, nós declaramos, independente de quem ganhar hoje, inclusive na nossa cidade, de que ele chegue lá e ele saiba que tem uma responsabilidade muito grande, é cuidar, fazer essa cidade avançar. E se nós fazemos parte dessa cidade, algo já que eu quero tranquilizar você, amados, independente de quem ganhe, vai ser o nosso prefeito, a nossa autoridade, amém? Porque ele vai ter que governar para todos, sim ou não? Ele tem que fazer para todos. Ele é uma representação aqui na terra, porque as autoridades foi Deus que instituiu, que estabeleceu. É o povo que escolheu hoje lá e nós vamos respeitar a decisão da maioria, amém? Então eu sei que todo mundo hoje, a democracia, se tem o direito de escolha, e isso é muito bom. Então nós cremos que muita gente está nesse momento com expectativas, aguardando os resultados, mas que bom que você está aqui, para você saber qual é, a resposta do Senhor para você nesse dia. Eu sei que os governantes eles devem ter planos de trabalhos, para trabalhar durante 4 anos, mas o Senhor tem planos para trabalhar no resto da sua vida. Amém? E nós somos eternos, não é apenas 4 anos. Daqui a 4 anos podemos mudar novamente, mas você faz parte de um plano eterno, ok? Não sei o que você se alegra com isso, o que é que você sente no seu coração, a ter a convicção disso, E hoje, eu sei que nesse momento tem muita gente por aí, se movimentando, buscando acompanhar esses resultados, e eu fico muitas vezes, olhando para essas pessoas e olhando se elas de fato sabem o verdadeiro sentido da vida, o que é que elas estão buscando. Elas estão mais atentas a uma situação no momento. Eu estava olhando ontem a carreata, Eu digo, rapaz, olha, uma pessoa, um homem, ele consegue mover uma multidão dessa atrás dele, muita gente de carro, de moto, uma festa bonita, mesmo, amados? Eu acho isso interessante. Agora, o que eu vejo tem algo mais poderoso, que é a nossa eternidade, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E gostaria muito de ver também as pessoas fazendo isso, se elas entendessem, Mas graças a Deus que você entendeu, e eu creio que você está aqui, porque você entendeu isso, amém? E hoje, amados, tem uma mensagem da parte do Senhor para falar com você, algo que saltou meu coração, algo que há muito tempo isso tem despertado dentro de mim, e uma das maiores preocupações da minha vida hoje, eu vou dizer, é a sua e a minha salvação, amém? Mas a minha maior preocupação, de fato, é a salvação das pessoas, porque eu sei que eu sou salvo, amém? Eu creio dessa forma plenamente que sou salvo. E algumas pessoas, amados, nós temos encontrado pessoas que elas ainda não entendem isso e não têm essa certeza. E quando nós começamos a olhar para as Escrituras, o que é que a palavra do Senhor fala, e o que nós ouvimos das pessoas, a gente consegue ver que algumas coisas não estão batendo de acordo. Amém? Mais interessante que uma pessoa que ela não sabe o que tem, ela não tem, sim ou não? Quando você não sabe que tem, você não tem. Mesmo que você já seja dono. Se alguém aqui agora recebesse um depósito na sua conta de 10 mil reais e ninguém te avisasse, você não tem. Você nunca vai contar com
né, com esse valor. Mas a partir do momento que você sabe e você tem a certeza, você tira o extrato, confere 1, 2, 3 vezes, liga para o gerente e o gerente diz, de fato está lá, e você agora sabe que de fato você tem esse valor lá e você vai contar com isso, sim ou não? E nós sabemos, amados, que a salvação ela é pela fé, amém? É pela graça mediante a fé. E a fé é tudo aquilo que nós não conseguimos ver, sim ou não? A gente não consegue ver, não consegue palpar, mas nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus fala para nós. E o que vem sempre salta dentro de mim, eu quero que você entenda, isso não vai ser uma ameaça, isso não vai ser uma condenação para você, mas de fato um alerta. O Senhor está querendo falar conosco, está querendo nos alertar. Se você morresse hoje, você teria a convicção de que você está salvo? É uma pergunta do Senhor, amados. Sabe, isso veio muito forte, que eu falando, não é para trazer dúvidas ao seu coração, mas é para você, né, começar a pensar nisso. Isso é uma coisa que é real, sim ou não? Nós sabemos que todos os dias tem pessoas morrendo, sim ou não? Eu quero já, de antemão, eu quero orar por você, todo espírito, né, que possa estar trazendo mentira ou condenação, eu repreendo agora na autoridade de Jesus. Eu sei que nós vamos viver muitos dias, amém? Mas nós sabemos que a morte ela é uma realidade para todos, sim ou não? Pastor, hoje um culto de celebração para o Senhor está falando isso, amados. É para que nós venhamos a prestar atenção, sabe? Nós estamos vivendo, às vezes, uma vida muito solta, muito além, sabe? Sem prestar atenção naquilo que a palavra fala a respeito de nós mesmos, a respeito da vida. Nós sabemos que as pessoas, elas nascem, né? Elas se desenvolvem, crescem e um dia elas vão morrer. Mas parece, a gente vive em uma vida que por um momento parece que a gente nem lembra que isso vai acontecer. Acha que vai acontecer com o vizinho, né? Mas com a gente não. Estou vendo esse tempo, por exemplo, que se mais tem falado de pessoas que morreram nesse tempo. Sabe, amado, eu como um pastor, toda vez que morre alguém, a única coisa que vem ao meu coração é, será que essa pessoa, ela já tinha feito uma aliança com o Senhor? Porque, amados, é algo muito interessante, porque hoje, pela palavra, nós sabemos que uma vez que a pessoa morre sem uma aliança com o Senhor, ela já tem um destino determinado, sim ou não? É o que a palavra diz. Talvez nem muitos saibam disso, mas é o que a palavra diz. Então, o que nós precisamos entender? Tem a morte que é por certa, mas tem outra coisa também que é por certo, a volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não voltar, tem pessoas morrendo. E para que as pessoas não morram mais, Jesus vai ter que voltar. Mas nós também dependemos de estar convictos disso, para quando Jesus voltar para nos buscar, nós estejamos prontos para ir. Amém? E ainda eu vejo, né, como uma válvula de escape, se porventura Jesus vier e você ficar, porque ainda vai haver oportunidade de salvação. Porém, amados, eu não desejo a ninguém que fique para esperar essa segunda oportunidade, porque o que a palavra do Senhor nos fala depois disso não é algo muito bom não, amém? A Bíblia fala que depois disso vai se estabelecer algo aqui na terra que vai ser muito difícil para o ser humano enfrentar. Mas nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre a evidência da salvação, ou a evidência de uma verdadeira conversão, ok? Porque, amados, é muito comum a gente às vezes encontrar pessoas que se dizem crente, ok? E eu não estou aqui nessa noite para julgar você. Não sou eu que vou dizer se você é ou se você não é. Eu vou trazer instruções na palavra. Nós temos muita instrução na palavra de como nós verdadeiramente saber se nós estamos salvos ou não, né? E eu quero dizer para você aqui hoje, eu não vou pregar sobre o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de salvação, a palavra que nos salva, ok? Lá em João capítulo 3, né? Se você quiser abrir, se não, eu não vou estar lendo esse texto. Mas em João capítulo número 3, vai estar falando sobre algo importante que eu tenho percebido que a maioria dos cristãos, né, não conhece. As pessoas lá fora, a maioria nunca ouviram falar. Mas dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãos, nunca ouviram falar sobre o que está escrito em João 3, capítulo 3.
que fala sobre... Quem quiser abrir aí, quem tem abrir uma Bíblia em João capítulo 3? Qual o título que tem aí? Acerca de quê? Do novo nascimento. Então, amados, veja que a palavra do Senhor, Jesus, ele instruiu um homem chamado Nicodemos, foi ter um encontro com Jesus, e Jesus falou para esse homem sobre a necessidade do novo nascimento. E o que me choca é, pessoas que estão na igreja, se dizem crentes, mas eles não sabem o que é o novo nascimento. E se você for ler o texto, eu aconselho que depois você leia, aí no texto de João 3, está dizendo que quem disse foi o próprio Cristo, não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Cristo que disse que quem não nascer de novo, não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Entende isso? Se não nascer de novo, não pode ver. Primeiro Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver. Segunda vez ele repete, ele diz não pode entrar. Então, amados, eu já entendo que para entrar no reino de Deus, para que você entre no caminho da salvação, para que você entre no caminho que é Jesus, você precisa nascer de novo. E você vai ver o discorrer do texto, Nicodemos é um fariseu, conhecedor das Escrituras, e ele questiona Jesus, como pode assim? Eu sou velho, eu vou ter que, porventura, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja, amado, que ele era um homem entendido da lei, ele conhecia as Sagradas Escrituras, mas ele não conhecia, ele não sabia como era isso, como era que se dava isso, o novo nascimento. E aí Jesus vai explicar que esse novo nascimento não acontece no corpo físico, ok? Acontece naquilo que a Natália falou nesse instante para nós. Nós somos um espírito. E o novo nascimento é no espírito. É o seu espírito recriado. Então é pela fé. E aí ninguém vê. Jesus vai dizer que é como o vento. Que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que nasce de novo. E aí, amados, eu lembro que quando eu nasci de novo, eu comecei a me questionar. Eu comecei a perguntar. Senhor, como é que eu sei que eu nasci de novo? Eu achava que não tinha resposta, mas o Senhor não deixa a gente sem nenhuma resposta no que se diz respeito ao projeto da salvação, no que se diz respeito, a gente viver uma vida com o Senhor já deixou a sua resposta nas Sagradas Escrituras. Amém? E eu fiquei me questionando, porque eu não senti nada, apesar de que depois eu percebi, na hora eu não senti nada, nenhum arrepio, nenhum tremor, nenhum choro, nem nada. Mas depois eu comecei a experimentar coisas diferentes, ok? Mas no momento eu não percebi, não senti nada. E, amados, o diabo, ele se aproveita disso para trazer agora dúvidas ao nosso coração. E aí eu comecei a me perguntar, Senhor, qual a evidência de que eu nasci de novo? E aí o Senhor me levou para a palavra. E eu me maravilhei com isso. Então, amados, muitas vezes nós percebemos em igrejas, por exemplo, até pastores, ou até mesmo os irmãos, cobrando determinadas coisas das pessoas. Olha, você tem que se comportar assim, você tem que fazer isso, você não pode fazer mais aquilo, você não pode fazer mais isso. E as pessoas, elas têm dificuldade de obedecer a isso. Só, amados, que isso é errado. Porque ao invés de eu pedir para você fazer algo do tipo, é melhor eu examinar ou ensinar você a examinar se de fato você nasceu de novo. Por quê? Sem nascer de novo, você não pode entrar e nem ver o reino dos céus. Amém? Então, o que é que acontece? Você vai viver uma vida de frequentador de igreja, você vai viver uma vida toda achando que você é um cristão, e a qualquer momento você pode apagar e a sua vida e parar, a sua alma e parar no inferno. Eu não tenho outras palavras para dizer para a igreja hoje. Porque se você não tiver, de fato, nascido de novo, a Bíblia deixa claro. Foi Jesus que disse. Se alguém acha que é de outra forma, vá questionar com Jesus. Mas eu já aconselho, é melhor você não ir, é melhor você aceitar e entender isso. Que para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Ele diz, Nicodemos, não se admire se eu te disser necessário. O que é necessário? É uma coisa que é necessária, você não pode viver sem. É necessário. Eu necessito de água
para viver, sim ou não? Necessário é nascer de novo. Então isso, amados, é muito perigoso. Outra questão é pessoas, crianças, jovens, adolescentes, por exemplo, filhos de cristãos, filhos de pastores. Os meus filhos estão aqui, amados. Eles não são salvos porque eu sou salvo. Eles não são salvos só simplesmente por eles virem para a igreja todo santo dia com o pastor, vir todo santo dia para cá obedecendo, vindo e voltando. Não, eles precisam entender sobre salvação e todos eles tomarem a decisão por Jesus e nascer de novo. Senão eu vou para um lugar e eles vão para outro. Entende isso? Veja, amado, então isso é algo muito perigoso, mas é necessário que a gente traga essa instrução para a igreja. E hoje eu quero trazer algo para você, sabe? O que eu estou falando, eu não estou aqui para julgar ninguém. A palavra não manda eu julgar ninguém, mas a palavra manda que a gente traga instruções para a gente avaliar como é que nós estamos vivendo, como é que nós conhecemos que verdadeiramente nós nascemos de novo. Porque, amados, eu não quero você vivendo uma vida, né, sentado numa cadeira, vindo para a igreja todo domingo, todo santo dia de culto, e quando você morrer, você não ir para o céu. Eu chegar lá um dia e procurar você e você não está lá. Eu não quero isso. Então, a minha responsabilidade vai ser para isso. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 5. Amém? 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 5. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu Espírito, que vai nos trazer clareza e instruções nessa noite, acerca, Pai, da salvação, acerca daquilo que nós estamos, onde nós estamos e o que nós somos em Cristo Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo número 5. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos. Presta atenção que o apóstolo Paulo está dizendo que é você que vai examinar a você mesmo, amém? Eu não vou examinar você, você não vai examinar a vida do seu irmão, eu não vou, fazer isso com a minha esposa, com os meus filhos, é você que vai examinar a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai a vós mesmo, provai-vos a vós mesmo. Para quem que você tem que provar? É para mim que você tem que provar? É para você. Você vai se examinar e você vai provar para você mesmo de que você está, permanece na fé. E ele diz: ou não sabeis quanto a vós mesmo que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? E como eu falei, eu não quero trazer acusação nem condenação para ninguém. É você que vai se examinar, é você que vai provar para você mesmo, se você está firme nessa fé. Que fé? De que você é um filho de Deus, de que você é salvo. E aí ele diz: se é que não estejais reprovados. O que é isso, amado? Por quê? Porque se você não tiver convicção de que está, salvo, você já está reprovado, ou seja, você ainda não é salvo. Aí você precisa agora o quê? Você precisa chegar, amados, até o seu pastor, você precisa chegar para alguém e dizer: rapaz, isso aqui não está batendo, eu não estou convicto disso, o que é que eu preciso fazer? Você vai precisar ouvir mais, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para quê? Para gerar fé em seu coração, e agora você nascer de novo. Amém? Então, amados, uma nova criatura, ela vai perceber que algo novo aconteceu na vida dela. E como nós vamos saber? Fazendo esse exame, examinando a nós mesmos, como é que nós estamos na fé, E olha o testemunho, olha como é que nós vamos saber que nós nascemos de novo. Para isso eu quero que você vá lá para a primeira carta do apóstolo João, 1 João, e vamos ver um texto que está lá no capítulo 5 e no versículo de número 11. Aqui a palavra do Senhor vai trazer instruções para nós de que nós agora podemos examinar
podemos, né, buscar à luz da palavra se de fato nós estamos em Cristo ou não. Todos acharam? 1 João capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Entendendo isso? O apóstolo João aqui está escrevendo que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não adianta achar que tem vida eterna, porque não tem. Olha, eu sou crente, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 30 anos que frequento a igreja. Tem Jesus? Tem, então tem a vida eterna. Não tem Jesus, não tem a vida eterna. Mas pastor, eu tenho Jesus. Nós vamos ver aqui à luz das Escrituras o que é, quem é que de fato tem Jesus. Amém? Não sou eu que vou dizer para você. Se você abrir o seu coração, a palavra do Senhor vai trazer isso para você aqui hoje. Versículo de número 13. Ele diz, todos estão lá no texto de 1 João 5, né? Agora nós vamos ler o versículo número 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Agora eu quero que você vá para outro texto que está lá em Filipenses, capítulo número 3, e versículo de número 3. Nós vamos ler alguns textos aqui que nos dão testemunho, que nos dão prova, né, de como nós nos examinar. Filipenses, capítulo 3, e versículo de número 3 agora. O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui trazendo instruções para a igreja de Filipe, ele diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. E não confiamos na carne. Paulo aqui está dizendo que a verdadeira circuncisão, havia uma discussão, né, sobre a circuncisão, e ele diz, olha, a verdadeira circuncisão somos nós. Por quê? Porque nós adoramos a Deus em espírito. O que foi que Jesus disse? Que o Pai procurava tais adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E aqui Paulo diz que nós adoramos em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Amém? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele não confia na obra da carne. Que ele não confia que alguma coisa feita na força do braço pode alcançar salvação. Que alguma religiosidade, que alguma piedade, que algum ato de caridade possa trazer, né, salvação para nós. Amém? Ele diz que se gloria em Jesus Cristo, em uma adoração a Deus no Espírito. Então veja que tudo traz remete para o contexto espiritual e não na carne. Nós sabemos que nós não fomos salvos pelas obras, sim ou não? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de obras, vem de Deus. Para quê? Para que nós não nos gloriamos. É o que está lá em Gálatas. E aqui Paulo está falando em Filipos também sobre essa situação. O que é que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Vá para lá agora. Segunda carta aos Coríntios, versículo de número 17. Esse é um versículo, amados, que você deve ter como convicção dentro de você ter isso na sua memória, sempre, ok? Eu vou trazer esses versículos para você entender. Lembre sempre de João, capítulo 3, lembre sempre de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas aconteceram o quê? E agora tudo? O que aconteceu aqui, amados? Aqui começa agora a trazer algo para você examinar a sua vida.
para saber se de fato você está em Cristo, se você tem consciência de uma verdadeira conversão, se você tem consciência de que você está salvo. Por quê? Se as coisas velhas não passaram, se ainda coisas velhas continuam na sua vida, é bom se examinar. Porque aqui a palavra do Senhor está dizendo assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em quê? No Espírito. O que foi que passou? As coisas velhas da sua velha natureza. Eis que tudo se fez novo. Então isso aqui é bem interessante, prestar atenção. E possa ser que alguém já esteja pensando aqui sobre algumas coisas que às vezes ainda acontecem na carne. Mas para que você evite de fazer algumas coisas na carne ou na alma, você precisa lembrar que essa realidade aqui, essa nova criatura aconteceu no Espírito, ok? E agora você tem um Espírito recriado. Você nasceu de novo. E agora eis que tudo se fez novo. O que foi que se fez novo? Primeira coisa, a sua vida, os seus pecados, todos eles foram aniquilados. Todos eles foram apagados. Foram lançados em um lugar que você não pode mais trazer de volta. Amém? Você crê dessa forma? Se você não crê assim, amados, já comece a consultar. Comece a examinar. Porque a palavra do Senhor garante que Jesus, ao entender isso, entregar a sua vida para Ele, Ele pagou o preço, mas foi por todos. Não existe mais nenhum. Pastor, o pecado mais cruel que eu já cometi, pode ser ele qual for. O sacrifício de Jesus, ele foi maior do que qualquer pecado que você possa ter cometido. Glória a Deus. É para dar glória a Deus. Amém? Porque, amados, eu poderia viver a melhor vida, fazendo as melhores coisas, sabe? Elaborando as melhores coisas no mundo, fazendo as melhores coisas para as pessoas, mas a única coisa que eu poderia alcançar, estou falando de mim, era o inferno, através das minhas obras. Pastor, as pessoas que fazem o bem, eles não. Por obra, ninguém tem acesso ao reino de Deus. Porque se fosse assim, Jesus tinha dito para Nicodemos, se alguém não fizer boas obras, não pode entrar. Mas Jesus disse, se não nascer de novo, ou seja, se não decidir mudar de vida, se não mudar a direção, estava indo nessa direção e agora começa a ir nessa, não tem como entrar. Se não largar as coisas velhas para trás e tudo se fizer novo, não adianta crer dessa forma que você é um cristão, que você não é. É a palavra que está dizendo, amém? Então, como saber que eu estou salvo? Nós começamos a ver alguns textos aqui e primeiro temos que saber por qual motivo eu sou salvo. Primeira coisa é essa. Por qual motivo eu sou salvo? Porque muitas vezes, amados, você está crendo, você confessa a salvação, mas o que é que as pessoas vão fazer? Por que você foi salvo? O que você fez para você ser salvo? Qual é a sua resposta? Não foi nada do que eu fiz. Foi o que Ele fez. Saia daqui hoje sem esquecer mais disso. Porque, amados, isso é importante tanto para você responder para as pessoas, quanto para nós mesmos. Quem aqui, eu vou começar por mim, quem aqui já chegou um momento que se sentiu condenado? Em algum momento. Já veio condenação. Que você não presta, que você errou mais uma vez, que você é um fracasso, você tenta e não consegue, você vai até ali, mas você para, e ainda quer dizer que é salvo? Lembre nessa hora, isso é o diabo tentando trazer acusação para você. E você nessa hora você tem que lembrar, eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que eu creio. Ou seja, pelo que Jesus fez. Amém, amados? Essa é uma convicção, nós precisamos lembrar todo dia isso. O diabo chega, quem é você para ser salvo? Você diz, eu sou um filho de Deus, Jesus pagou o preço, dane-se com Jesus. Vá se ver lá com ele, ele sabe que ele não pode mesmo, ele fica tentando nos enganar. Amém? E você precisa trazer essa convicção todos os dias. Não é o que você faz, é o que ele fez. Mas, amados, primeiro nós entendemos o motivo pelo qual nós somos salvos. Mas agora, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, algumas coisas novas têm que começar a acontecer.
O seu relacionamento com Deus é um relacionamento novo, ok? Você se relacionava com Deus de uma forma, agora você entendeu a forma certa, porque agora Deus veio habitar dentro de você e você tem um relacionamento novo com Deus. Você tem um relacionamento novo com as pessoas. Você tem um novo relacionamento com o pecado. Relacionamento com o pecado, você vai tratar o pecado de uma forma diferente, ok? Não mais do mesmo jeito. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma transformação. Amados, hoje, por que muita gente não está crendo no Evangelho? Crente sem transformação não atrai ninguém para o Evangelho. Eu sou testemunha disso. Eu dizia, eu não quero ir para uma igreja para eu continuar do mesmo jeito que eu estou. Paulo diz que nós seríamos os mais dos miseráveis, né? Era melhor que bebêssemos e farriássemos de todo jeito aí, vivêssemos uma vida de qualquer jeito. Então, eu precisava de uma verdadeira transformação. Em quê? No meu corpo? Na minha alma? Primeiro no meu espírito e agora de dentro para fora, ok? Não é simplesmente com a maneira de vestir, com a maneira de falar, mas com uma nova vida em Cristo Jesus. As pessoas sempre perguntavam para mim, você mudou de religião? Eu disse não. Ah, mas você não era da religião tal e está em outra? Eu digo não, eu mudei de vida. Vou dizer algo para você a partir de hoje, quando as pessoas perguntarem, principalmente quem se converteu por agora, se as pessoas perguntarem para você, você mudou de igreja, você mudou de religião? Não, eu mudei de vida. Eu estava com uma vida a caminho do inferno e eu descobri que há um caminho para o céu. E eu quero esse caminho, eu não quero ir parar no inferno. Porque o inferno, amados, é uma vida eterna separada de Deus. Lênin um dia postou algo que me tocou, que ela disse que o maior terror do inferno é que Deus não está lá. Você quer ir morar num lugar que Deus não está lá? Aleluia. Então, amados, é uma mudança de vida. E a palavra do Senhor depois vai dizer o quê? Que nós devemos mudar agora a nossa mente. Uma vez que você mudou o seu espírito, a palavra do Senhor diz que nós devemos mudar a nossa forma de pensar. Nós só vamos mudar os nossos resultados se nós mudarmos a forma de pensar. Se eu continuar com os mesmos pensamentos, pensando as mesmas coisas que eu pensava antigamente, eu nunca vou mudar. Eu ouvi uma outra frase, não lembro quem foi, alguém postou esses dias nas redes sociais, que você não muda de vida. Você muda os seus hábitos e os seus hábitos mudam a sua vida. Porque se eu faço as mesmas coisas todos os dias, eu vou continuar com os mesmos resultados. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele é recém-convertido, ele disse, está muito difícil, pastor. Eu disse, o que é que está sendo difícil? Ele disse, as amizades. Eu digo, opa, você precisa mudar as amizades. Você não precisa se tornar inimigo de ninguém, mas você precisa agora escolher com quem você vai andar, os lugares que você vai. Amados, se eu me converti, eu era um beberrão e todo dia eu vou ao bar, o que é que vai acontecer? Eu vou começar de novo a beber, sim ou não? Então eu tenho que mudar os meus hábitos para mudar a minha vida. Eu tenho que mudar os lugares que eu frequento para que eu comece agora a ter também resultados. Eu preciso pensar coisa diferente para ter um resultado diferente. Eu começo a pensar diferente, começo a falar diferente e começo a agir diferente. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava e pensava e agia como menino. Mas uma vez que me tornei grande, deixei para trás as coisas somos nós que deixamos. O problema é que Deus lançou fora todo o nosso passado. Mas às vezes a gente volta para lá querendo buscar ele de novo. Amém? Mas não faça isso não. Então, o motivo pelo qual nós somos salvos foi pelo sacrifício de Jesus, né? Foi Jesus que conquistou para nós. E agora nós devemos buscar e saber como nós vamos ter a convicção de que verdade não para ninguém, ok? Porque é algo que é bem interessante. Você, por mais que você queira explicar, você não vai conseguir. E isso eu acho maravilhoso, sabe por quê? Só sabe quem decide experimentar. Ah, que Deus é esse? Não, ele não dá para você degustar. Para você experimentar, você tem que entrar. E quando eu entendi, amados, que Deus diz assim, você pode até ver, mas se você não nascer de novo, você não entra. As pessoas chegam próximo de nós e eles podem ver ou não podem ver a nossa vida transformada. Sim ou não? Mas eles terão a vida deles transformada só pela nossa? Os meus filhos terão a vida deles transformada só por conta da minha? Não. Eles precisam também entrar no reino, eles precisam também aceitar para terem a vida deles transformada. Amém? Quantos estão entendendo isso? Então a salvação é individual.
A melhor coisa, amados, que eu fiz foi tomar essa decisão de mudar de vida. Eu entendi que eu precisava mudar de vida, não mudar de uma igreja, não mudar de uma religião, não mudar de um grupo social. Não, amados. Aí por que você não continua onde você estava? Porque lá não está pregando a mesma coisa que eu entendi pela palavra. Eu precisava da palavra para me transformar, porque quem transforma nós é a palavra. Ok? E se a gente diz que nasceu de novo, se você diz que é salvo, amados, e você vive uma vida como a sua vida passada, primeiro, você está envergonhando o Evangelho, e depois, você está dizendo que não há poder na palavra para a transformação da vida. Porque as pessoas precisam olhar para você e dizer, rapaz, eu conheci fulano, eu conheci essa pessoa antes, mas agora ele verdadeiramente está mudado. Não o seu jeito de vestir, não a sua Bíblia debaixo do braço, mas se eu pisar no pé dele aqui, meu irmão, me desculpe, perdão, aí você pisou no meu pé sem ver, não foi? Rapaz, aquele cara que bastava entriscar, o caba já partia para brigar, está transformado. Eu presenciei isso em casa, mas eu sempre testemunho, o testemunho de minha esposa. Minha esposa, quando ela se converteu, e eu fiquei de olho, né? Mas um dia ela revelou algo poderoso. Ela testemunhou da transformação na vida dela. Eu disse, eu quero esse Jesus aí, eu quero. Essa transformação eu quero. E eu decidi. Naquele dia ela tocou a minha vida e eu decidi uma vida por Jesus, amém? Se eu correr que o tempo não espera por ninguém. Então, amados, o que Jesus fez em nós, ao nascer de novo, é mudar a nossa natureza. Diga, mudar a minha natureza. Você entende o que é natureza? Natureza é aquilo que é natural você fazer o que você é, ok? Então, antes de nos converter, se você não se converter, é natural você viver na sua vida antiga. Porque a sua natureza ainda é uma natureza pecaminosa. Mas quando você se converte verdadeiramente, quem aqui já fez uma conversão de arquivo? Vou usar um exemplo, você pega um MP4 e converte ele num MP3. Já fez isso? Se você tentar botar aquilo para funcionar como um MP4, ele vai funcionar? Porque agora ele foi convertido em outro formato, irmãos. Entenda isso, assim é com o cristão. Uma vez que você foi convertido, você não funciona mais na velha natureza. Amém? Você vai ter que funcionar agora em uma nova natureza. Eu vou trazer um exemplo aqui, claro. Isso aqui vai trazer entendimento para você. E eu creio que o Espírito Santo, enquanto isso, ele vai trazer instruções poderosas para você. Quantos aqui conhecem porco? Porco. Animal, porco. Bacurim. Amados, digamos que você trazia um porco aqui hoje, ok? E estava com ele aí segurando. Aí eu ia fazer essa experiência. Eu botaria aqui desse lado um coxo cheio de lavagem, resto de comida, lixo. Botava aqui nesse coxo. E desse lado aqui eu botava um filé, né, a parmegiana, né, com molho branco, alguma coisa assim, uma saladinha. Aquela coisa bem delicada, bem feita. E você solta o porco daí. Para onde ele vai? Por que ele vem para a lavagem? Porque ele é porco. A natureza dele é comer lavagem. Ele poderia até acabar e ir para lá. Tanto faz, não faz diferença para ele. Mas ele é acostumado a comer lavagem. Talvez se você botar, talvez ele dê um cheiradazinho ali, vai-se embora e nem come aquele prato delicioso. Mas se de repente, enquanto esse porco estava comendo lavagem, eu tocasse nele de forma sobrenatural e ele fosse transformado em um homem, você acha que ele ia continuar comendo lavagem? Por quê? Porque agora ele não era mais e agora ele era um. Será que ele ia segurar pelo menos aquela lavagem dentro dele? Eu tenho certeza que ele ia vomitar aquela lavagem. E ele agora ia ver que a comida dele agora é aquele prato delicioso que foi feito. Uma mudança de natureza. Uma vez que ele se visse como homem e não mais como porco, ele ia refutar, ele ia refugar aquela lavagem. Ele ia vomitar, ele ia criar nojo daquilo. Eu tenho falado um pouco
não esses dias, mas já ministrei um pouco sobre isso, sobre o pecado. Que o pecado, primeiro, você tem o arrependimento. Depois vem o segundo estágio, que é, você começa a se afastar. E o terceiro estágio é quando você toma nojo daquilo que você fazia. Você olha para aquilo e diz, meu Deus, eu fazia isso, que nojento, eca. É uma prova de que a sua natureza foi mudada. Amém? Que você foi transformado. Ninguém precisou dizer que você não podia mais. Você diz, não, isso não combina mais comigo. Isso não está mais de acordo com a minha natureza. Essa, amados, é uma verdadeira conversão. E eu não preciso ficar aqui dizendo para você o que você deve fazer e não fazer. Eu preciso só alimentar agora o seu espírito para que cada vez mais você cresça no espírito. Amém? E você mesmo, amados, vai abandonar a sua vida que você levava, o seu pecado, as suas... Amados, quando eu falo em pecado, entenda, pecado não é só um pecado carnal, ok? É que geralmente todo mundo só leva para isso. Eu sei que isso também é um deles. Mas você vai fazer coisas que você vai dizer, rapaz, isso não combina mais com a minha natureza. A minha natureza antes era pecar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, né, que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. E aquilo que ele não queria, quando menos esperava, ele estava fazendo. Era assim quando eu era ainda não convertido. Hoje, eu posso até de repente fazer, mas logo eu vou perceber. Essa é a prova, essa é um dos testes que você sabe se você nasceu de novo. Ok? Temos várias situações que nós podemos trazer aqui hoje, à luz das Escrituras, para você entender. Mas eu gostei muito, eu gosto desse exemplo, porque é algo que você vê que é impossível, amados. Né? Uma pessoa que teve a natureza mudada, ela continuar fazendo aquilo. Vá lá para 1 João, capítulo de número 1 agora. Aleluia. 1 João, capítulo de número 1 e o versículo de número 5. O Senhor é bom? Você está recebendo algo nessa noite? Aleluia. Sabe, amados, isso é uma palavra de libertação, porque o diabo, ele pode nos pegar no engano, com as mentiras dele, trazendo dúvidas. E quantos sabe que dúvida gera incredulidade? E quantos sabe que incredulidade anula o poder de Deus na nossa vida? Amém? Se você não tiver a convicção, amado, de que você é salvo, é muito fácil o diabo ficar trazendo condenação para nós. 1 João, capítulo número 1 e versículo número 5 diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Diga, Deus é luz. Aleluia. E não há nele trevas nenhuma. E amados, eu quero já trazer isso para você. Quando falamos aqui que Deus é luz, Deus é entendimento. Não está falando de uma luz como essa daí não, ok? Está falando de entendimento, de revelação, de que você aí nele não há trevas. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O apóstolo Paulo começa falando dessa forma. Aí no versículo de número 6, olha o que é que ele diz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Como é que você purifica o pecado? Andando em comunhão com os irmãos, aonde? Em Jesus, na luz, muito bem. No entendimento, no conhecimento. Então o que é que o apóstolo João está dizendo? Se você diz que é um cristão, e você ainda anda sem perceber, você mesmo não consegue ver as coisas erradas que estão em você, você está em trevas. Ou seja, não chegou o entendimento para você ver que você está errado, sim ou não? Você está mentindo. Porque quem está na luz como ele é luz, tem o quê? Revelação de que esse negócio aqui não faz parte mais da minha vida. Eu tenho que colocar ele de lado.
Mas se eu digo que estou lá e eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo cometendo as mesmas coisas da minha vida passada, e parece que nada está acontecendo, está mentindo. Porque se você está na luz, como ele é luz, todas as coisas vão ser vistas. Veja que o final do versículo número 7, ele vai falar sobre a purificação de todo pecado. Ou seja, eu posso até cometer um pecado, ok? Mas eu tenho a luz, eu estou na luz. Vou trazer outro exemplo aqui. Quem de vocês se arrumaria em casa, pegasse uma roupa que você nunca vestiu, você nunca experimentou, você não sabia a cor dela, na sua casa faltou energia na rua, só tinha luz na igreja. Você vestiria essa roupa e viria para a igreja sem antes ter se olhado no claro que roupa você estava vestido? As mulheres, eu acho meio difícil. Mas você ia ficar, quando chegasse aqui, você ia acontecer o quê? Podia ser que essa roupa tivesse de acordo, ou não, rasgada, suja. Onde era que você ia perceber? Na luz. Enquanto você está em trevas, você não percebe. E aqui diz que mas se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Hoje você vai perceber e você vai dizer, rapaz, mas eu saí de casa com essa roupa. Alguém vai perguntar logo, dizer, você tinha luz em casa? Não, né? Não. Tá tudo bem, meu irmão, agora que você chegou aqui, fica de boa. E vamos resolver essa situação. Mas, se eu sei, amados, eu vou usar esse exemplo aqui, nós não usamos de jeitos e costumes, ok? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor nos ensina a andar em ordem e decência. Amém? Nós prezamos, zelamos pela decência. Se vestir bem é uma coisa que agrada a Deus. Mas vamos dizer que de repente uma de vocês aqui que é cristã, vou trazer o exemplo da minha esposa. Se você chegasse aqui e achasse ela com uma mini blusa aqui, uma mini saia aqui, o que vocês iam olhar para ela e dizer? Essa que diz que está na luz, essa que diz, não, acho que na casa do pastor não tem espelho. Pastor, ela não se olhou no espelho não, para ela vir para cá desse jeito. Está cega. Está cega. Está nas trevas. Está na escuridão. Não tem conhecimento. Então, amados, muitas vezes a gente vê pessoas no meio cristão e eles com essas atitudes, sim ou não? E às vezes a gente quer condenar. E a gente quer criticar. Qual é o papel? É dizer assim, ei, meu irmão, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu é salvo? Como assim? Eu sou crente. Não, eu não estou perguntando se você é crente, estou perguntando se você é salvo. Se você já nasceu de novo, se você está na luz. Por quê? Eu estou percebendo algumas coisas na sua vida, meu irmão, que você só pode ser que esteja em trevas. Quase todo mundo, ao sair de casa para vir para a igreja ou para ir para algum lugar, vai muitas vezes na frente do espelho, né? Se olha para lá, se olha para cá. Se vê uma mancha na roupa, vixe, está manchada, vai tirar. Se vê alguma coisa rasgada, vai tirar. Se não está de acordo, hoje eu costumo dizer que, né, o nosso estilista hoje é o Espírito Santo, amém? Ao se vestir, a gente vai olhar. Tem horas que é um pouco difícil. Essa semana eu peguei na para comprar uma calça, amados. Eu não consegui comprar porque nenhuma calça se enquadrava do pastor. É sério. Uma apertava demais lá, folgava aqui, a outra folgava aqui, apertava lá. O negócio, eu digo, rapaz, não estão sabendo mais cortar, não. Não está sabendo a medida da perna em cima e embaixo, não. Negócio desengonçado, não enquadrava bem. Então, o que é aquilo? Não precisou ninguém me dizer. Eu não estava lá com ninguém para me dizer, não sei não. Mas eu tenho uma convicção de que aquela calça não combinava mais comigo. Ok? Inventaram umas calças agora embaladas a vácuo, né? É complicado, irmãos. Então a gente tem uma noção que não está mais de acordo conosco. Amém? Então ele diz que quem está na luz, como ele é luz, vai enxergar essas coisas. Não precisa que ninguém ande falando das suas falhas. Você não precisa também provar para ninguém, mas você vai provar para você mesmo. Verso 8. Se dissermos, olha o que está escrito aqui, isso aqui é muito interessante. Porque o apóstolo João, ele começa a trazer uma instrução para nós de que nós não somos perfeitos, amém? Nós não somos perfeitos. Mas, uma vez que estamos na luz, tudo o que você traz para a luz vai ser visto.
vai ser percebido. Amém? Ninguém vai para a luz, né, ou para a escuridão, para escolher alguma coisa lá. Eu lembro do pastor Cláudio Duarte, que ele falando sobre relacionamentos. Cuidado, meu irmão. Não adquira a sua namorada, não. Ele usa até um termo. Não pegue a sua namorada no escuro, não. Traga ela para o claro. E é o claro que ele está falando sobre isso. Procure conhecer quem é a pessoa. Porque se você começa um namoro com quem você não tem conhecimento que ele é um perigo de você pegar alguma coisa complicada, né? Então é melhor que tenha luz. Aí no verso 8, ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É outra coisa que é bem interessante, porque tem gente que não percebe, outros percebem, mas acha que não é. Até vê e acha que não é. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Deus sabe, mas que nós vamos continuar pecando ainda. Amém? Claro que não é um pecado desenfreado, não é uma natureza pecaminosa, um pecado que você comete, sabe, e não percebe. Como eu falei, se você está na luz, você comete um pecado. Eu já falei isso aqui e falo de novo, amados. Nós, cristãos, se você nasceu de novo, eu vou dizer isso para você aqui agora. Se você peca, nós pecamos porque queremos pecar. Atraído por outras coisas, amém? Tem outras coisas que levam, por exemplo, às vezes uma atração, né? É bom, é bonito, é gostoso. Por exemplo, pecado da gula. Gula não é pecado? Sim ou não? Às vezes o que é que faz você a pecar? A comida é gostosa. Então, nós às vezes vamos pecar. Você não é a prática, você não é guloso, você não vive na gula. Mas às vezes você comete uma gula. Mas uma vez que você está na luz, o que vai acontecer? Você vai dizer: rapaz, hoje eu exagerei. Senhor, me perdoa. Eu exagerei, era para comer só meio quilo, eu comi 1000 gramas. Eu dobrei hoje. E aí você se arrepende, você volta, Deus te perdoa. Mas você fez sabendo, você sabia que era pecado, ou sim ou não? Porque você está na luz, o Espírito Santo não nos deixa enganar. Amém? Às vezes você fica naquela: será, Espírito Santo? Será que é isso mesmo? E aí você vai, depois, mas é com força mesmo, sabe? A convicção de que você errou. Para quê? Para você ficar condenado? Não. A convicção de que você errou é para você pedir perdão o mais rápido possível. Eu quero dizer que perdão é para cristão, amém? Remissão de pecado é para pecadores. Mas perdão é para cristão. Você pecou, você tem que ir o mais rápido possível. E veja que a palavra está falando aqui, não é para você se arrepender, é para você confessar. É você confessar a Deus: Senhor. E o que é confessar? Confessar é algo bem interessante. Quando as pessoas dizem: fulano confessou o crime, sim ou não? O que é que ele faz? Ele chega diante da justiça, ele chega diante de um delegado, de uma autoridade, e ele conta exatamente como aconteceu. É a confissão. Então, amados, isso aqui é bem interessante. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração, que confessar pecado, eu chegar assim para você: rapaz, aconteceu isso e isso assim. Foi, mas aí você não deixa algumas coisinhas que fica meio que encoberto. Confessar pecado é você falar exatamente como aconteceu. Senhor, olha, eu exagerei, era para comer meio quilo, eu comi 1 quilo, mas eu não quero mais. Está perdoado, meu filho. Venha para cá, está purificado. Senhor, eu era para comer só meio quilo, eu comi 700 gramas. E o Senhor disse: não, você comeu 1000. Não, Senhor, só 700. O Senhor se enganou, é o prato. Não, foi 1000. Não. Quantos lembram aqui do pecado de Safira e Ananias? Veja, amados, que a questão ali era ele confessar o que ele de fato tinha feito. O Espírito Santo disse: por que você fez assim? E ele tentou, né, falar que, até disse que fez, mas não disse exatamente como fez. O que aconteceu? Foi fulminado. Então, é assim, amados, inclusive com pessoas. Às vezes eu vou dizer outra coisa que é interessante isso. Eu confesso o meu pecado para minha esposa. Ela diz: tá bom, está perdoado. Ei, não, vem cá.
Eu estou dizendo para você que eu fiz isso e isso e isso com você. E eu quero o seu perdão. Ah, entendi agora. Porque eu vou fazê-la entender o que de fato eu fiz. Porque se ela não entender, eu não confessei para ela. Ah, não, eu falhei, eu menti para você daquele dia que eu estava doido. Ah, foi. Ela nem lembra, mas nem entendeu. Mas vai ficar alguma coisa lá guardada. E eu vou dizer, não, ei, presta atenção, eu estou dizendo para você que naquele dia eu menti para você. Você tinha toda a razão, você estava certo. E eu cheguei e menti, eu quero que você me perdoe. Ela vai entender que de fato ela precisa me perdoar conforme eu confessei. Confissão de pecados, amados, é mais ou menos isso daí. Tem coisas mais, né, dentro disso daqui, mas a gente precisa entender. Para quê? Para que seja purificado. O que é ser purificado? Alguma impureza está purificada? Se eu pegar aqui e pingar uma gota de esgoto dentro dessa caneca, essa água está purificada? Não é só uma gota? Não é só um tiquinho de esgoto? O que Jesus quer, o que Deus quer, Ele quer nos purificar de todo. Por isso a sua confissão tem que ser total. Amém? Se você não confessa tudo, mas Deus não sabe, mas Ele quer que você tenha consciência de que você se esvaziou de tudo. Amém? Quantos estão entendendo isso aqui? Então, amados, define de uma vez por todas no pecado. Quando você for confessar pecado, isso aqui o Espírito Santo ministrou para mim, ministra para a igreja, ministra para todos. Sabe, amado, a gente deve realmente escancarar, porque é algo bom. Você está buscando do Senhor a purificação da sua vida, ficando limpinho como branco como a neve, amém? Então, é outro exemplo que eu quero trazer para você. Por exemplo, se uma cobra, uma cascavel dentro da sua casa, aparece lá dentro da sua casa, você dá uma cacetada nela, mas ela ainda fica se mexendo. Você vai confiar dela ficar lá ainda se mexendo? O que é que você vai fazer? Ter a certeza de que ela ainda vai talvez tacar fogo. Sim ou não? É assim com o pecado, meu irmão. Você tem que ter certeza que ele foi pisado, que ele foi esmagado, que não há mais resquício daquilo. Amém? Eu quero praticar isso na minha vida, mas porque isso você fica livre, você fica liberto. E isso traz a convicção de que você verdadeiramente nasceu de novo. Por quê? Você está vivendo segundo, né? Por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi chegava, Senhor, pequei contra ti, contra o céu, e me perdoa, sabe? Ele abria o coração. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração sincero e contrito. O que é sinceridade? Senhor, olha, eu fiz mesmo. Revela tudo. O Senhor disse, eu sei, meu filho. Está arrependido? Tá. Quer mais não, né? Venha para cá. Faça mais não, viu? E aí, o Senhor te purifica. E você começa a ver, rapaz, mais uma vez, sabe, quando eu estava vendo sobre essa questão do porco comer a lavagem, lembra que lá em Provérbios fala do cachorro que volta ao vômito? Você voltar ao pecado é a gente voltar ao vômito. Quem já imaginou aqui, vomitar é ruim, né? É nojento ou não é? E você voltar ao vômito. Sabe, só você nascer de novo para você ter escrúpulo daquilo novamente. Amém? 1 João capítulo 2 agora. Passa a página aí, verso 3, estou quase encerrando. Encerrando não, ainda tem muita coisa aqui, Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 3 diz, e nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, amados. Então veja que Jesus ele traz mandamentos para nós, perdoe, se comporte assim, faça isso, faça aquilo. E nós precisamos estar atento, sensível à voz do Espírito, ok? Aí no verso 4 ele diz assim, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Ah, pastor, andar como Jesus andou? É a palavra que está dizendo, amém? Irmãos, verso 7. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste esse mandamento antigo, e é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aleluia. Aquele que anda, amados, nos mandamentos do Senhor, as trevas vão passando. E já é vista a verdadeira luz que ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão,
até agora está em trevas. Olha aqui outro teste, para você saber se você já nasceu de novo. Se você já nasceu de novo, amado, e você ainda odeia o seu irmão, a palavra do Senhor está dizendo que você ainda anda em trevas. Ok? Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aleluia. Verso 11. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aleluia. Sabe, amados, foi algo que foi chocante quando eu me deparei com alguns cristãos, por exemplo, isso aqui dizer, eu não perdoo fulano de tal nem morto. Eu digo, eita, cristão, é crente? Sou. Desse jeito? Sim. Eu me converti, mas o meu braço não. Ei, peraí. Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. E nesse corpo quem manda é o espírito. Se o seu espírito é nascido de novo, você manda a sua carne aquietar. Amém? Então, quando eu vi um cristão dizendo que não perdoa, ele não entendeu nada ainda do que é ser cristão, sim ou não? Concorda comigo? E baseado na palavra. Porque ele diz aqui, o que a Bíblia diz, que este não sabe para onde deve ir. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. E você fala para essa pessoa, perdoe. Perdoa não. Olha, eu faço qualquer coisa, mas eu não perdoo. Eu não quero essa pessoa perto de mim, nem pintado de ouro. Olha, não adianta, se eu me encontrar com ele, eu sei que a gente vai se emendar. Não, irmão. Está bem claro aqui. Trevas pura. Trevas puras. Ele nunca entendeu nada. Então, o crente, amado, ele tem que viver o que diz. A sua conversa tem que ser aquilo que você vive. Aquilo que você fala, você tem que viver. Aquilo que você prega, você tem que viver. Sabe, amados, é uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus, amém? Porque eu tenho que viver o que eu prego. Eu não posso viver, irmão, com cara feia com irmãos, não. Não importa o que ele faça, eu vou saber que ele ainda não teve entendimento. Eu tenho que amar. Pastor, mas está doendo. Ame. A palavra do Senhor diz que o amor é sofredor. Amém? Ame. Por quê? Você só precisa ser amado e amar. E quem é que dá garantia de que você é amado? É o Senhor. Amém? Então, amados, que nós venhamos a nos examinar, que nós venhamos a nos avaliar e provar para nós mesmos de que verdadeiro nós vivemos uma vida segundo a palavra de Deus. Eu queria ler esse texto rapidamente, que está lá em Isaías, capítulo 1, versículo número 11. Sabe, na época do profeta Isaías aqui, Israel, vivia uma vida de aparência. Né? O povo daquela época, eles viviam algo que aparentemente parecia ser tão religiosos, né? Tão corretos, tão bons, mas o Senhor, Ele reprova. E eu acredito que hoje não é diferente, o Senhor nos reprova se a gente não viver de acordo com aquilo que nós pregamos, de acordo com aquilo que nós confessamos, amém? Glória a Deus. Você está animado? Amém? Essa palavra, amados, é para trazer animação. Hoje é um culto de celebração, é para você celebrar. Que hoje você tem como examinar a você mesmo. Ninguém precisa examinar você, ou apontar o dedo para você e dizer, ei, você não é crente de coisa nenhuma. E você mesmo dizer, porque Paulo diz que aquele que é examinado, ou que se julga, não é julgado por ninguém. Amém? Isaías capítulo 1 e versículo número 11, diz assim, ó. O que os fazem pensar que deseja os seus muitos sacrifícios? Está dizendo aqui que tinha muito o quê? Muito sacrifício. Era um povo que estava oferecendo muito sacrifício, muita religiosidade, indo todos os dias, sempre ao templo, fazendo sacrifício. Sacrifício. E Deus diz assim, quem os fez pensar que eu desejo seus muitos sacrifícios? Dize ao Senhor, estou farto, o Senhor que está dizendo, estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Verso 12. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios, quando vêm me adorar? Eles estavam indo adorar o Senhor, sim ou não? Estavam, porque o Senhor disse que eles estavam indo. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios, quando viessem me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua novas, seus sábados, seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto.
Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvireis, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam seus pecados de minha vista e pare de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajude os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Verso 18, um convite do Senhor. Venha, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se tiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Amém? Eu creio, amados, que essa aqui é uma exortação para nós, é o Senhor chamando a nossa atenção, que nós devemos viver. Se na antiga aliança Deus teve que repreender esse povo e dizer que ele não estava satisfeito, sabe, amados, que hoje nós podemos estar vindo à igreja, adorando a Deus, nós podemos estar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, fazendo coisas para o Senhor e não está agradando a Ele. Amém? Mas saiba, amados, que o Senhor, Ele quer consertar isso. Eu gostei aqui porque no verso 18 ele disse, venham, vamos resolver essa situação. E o Senhor está falando para nós hoje, vamos resolver a situação? Se tem alguma coisa, amados, que não está de acordo com o que a palavra falou, examine, sabe, prove para você mesmo. E o Senhor quer consertar isso. O Senhor quer purificar você, tornar você branco como a neve, branco como a lã, purinho, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Amém? Representando verdadeiramente o reino de Deus. Glória a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se tem uma forma que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, é você vivendo uma vida segundo a vontade de Deus. É você sendo um crente, amado, de palavra. Amém? Não só de falar, mas de fato, fazendo aquilo que você fala. Aleluia. Eu creio, amados, que o Senhor está, sabe, aguardando com expectativa os seus filhos que vão andar segundo a sua palavra. Amém? Ele quer dizer, eis aí o meu filho, no qual me comprazo. Amém? O Senhor quer celebrar isso com você. E eu queria que você celebrasse isso com o Senhor hoje. Amém? Não endureça o seu coração. Não é uma palavra de dureza. Foi uma palavra para nos, sabe, nos examinar. Para que nós venhamos a olhar a nossa vida. Avaliar como nós estamos nos comportando. Tem mais coisas. A palavra que o Senhor levou para mim. Quando eu perguntei sobre a evidência da salvação, o Senhor me levou lá para 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 15, que fala, amados, que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e que a evidência da salvação é você perdoar, é você amar. Amém? Então eu decidi uma vez por todas que eu devo viver uma vida de amor. Amor, amados, não sabe, alisando coisa errada, não. Inclusive, muitas vezes você chegar para o seu irmão em amor e dizer, meu irmão, examina essa tua vida, como é que está? Ela está de acordo com a palavra? O que está precisando? Está precisando de ajuda? Está precisando que alguém caminhe junto com você? Eu estou pronto para te ajudar. Amém? Isso é amar, isso é amor. Amém? Então que você possa receber essa palavra com mansidão em seu coração, que você venha examinar. Eu sei que o Senhor está nos chamando, amados, para um tempo poderoso. Quantos creem que Jesus vai voltar? Amém? O Senhor vai voltar, amados, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas Ele diz como é que Ele quer uma noiva. Amém? Uma noiva sem mancha, sem mácula. Pastor, isso é impossível. Não, a palavra do Senhor diz que é possível. Como? Vindo para a luz. Senhor, eu estou aqui na luz, deixa eu me examinar, como é que estou? Tenho alguma mancha? Filhinho, tem. Vai continuar? Quero não, eu te purifico. Porque quando você confessa, muita atenção, passei ali, olha, manchou, sujou essa parte aqui. Está sujando a sua palavra, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu me arrependo. Pronto, te perdoo. Está perdoado os teus pecados. Está limpo, está puro mais uma vez. Amém? E você vai viver uma vida poderosa em Cristo Jesus. E lá em Romanos capítulo 8 diz que, portanto agora, não amanhã, não outro dia, agora, portanto agora, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Verso 2, por quê? Porque o Espírito de vida, oh aleluia, te libertou do espírito da pecado, da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, celebrar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Pai, por a tua palavra, pelo teu Espírito que nos conduz a toda a verdade. Que nós sejamos cada vez mais edificados na prática da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Sabe, alisando coisa errada? Não. Inclusive, muitas vezes você chegar para o seu irmão em amor e dizer, meu irmão, examine essa tua vida, como é que está? Ela está de acordo com a palavra? O que está precisando? Está precisando de ajuda? Está precisando que alguém caminhe junto com você? Eu estou pronto para te ajudar. Amém? Isso é amar, isso é amor. Amém? Então, que você possa receber essa palavra com mansidão em seu coração, que você venha examinar. Eu sei que o Senhor está nos chamando, amados, para um tempo poderoso. Quantos creem que Jesus vai voltar? Amém? O Senhor vai voltar, amados, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas Ele diz como é que Ele quer uma noiva. Amém? Uma noiva sem mancha, sem mácula. Pastor, isso é impossível. Não, a palavra do Senhor diz que é possível. Como? Vindo para a luz. Senhor, eu estou aqui na luz, deixa eu me examinar, como é que estou? Tem alguma mancha? Filhinho, tem. Vai continuar? Quero não, eu te purifico. Porque quando você confessa, muita atenção, passei ali, olha, manchou, sujou essa parte aqui. Está sujando a sua palavra, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu me arrependo. Pronto, te perdoo. Está perdoado os teus pecados. Está limpo, está puro mais uma vez. Amém? E você vai viver uma vida poderosa em Cristo Jesus. E lá em Romanos capítulo 8 diz que, portanto agora, não amanhã, não outro dia, agora, portanto agora, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Verso 2, por quê? Porque o Espírito de vida, oh aleluia, te libertou do espírito da pecado, da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, celebrar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças, Pai, por a tua palavra, pelo teu Espírito que nos conduz a toda a verdade. Que nós sejamos cada vez mais edificados na prática da tua palavra. Em nome de Jesus, amém.